Amém? Vamos? Para que eu preciso de coragem então? Primeiro ponto, e hoje nós só vamos ficar nesse ponto. Nós precisamos de coragem para encerrar o ciclo de pecados na nossa vida. É preciso ter coragem para isso, meus queridos. Parece que não, mas somente homens e mulheres valentes conseguem vencer as lutas contra o pecado. Somente homens e mulheres corajosos, sem um espírito de covardia, sem um espírito amedrontado, conseguem encarar os seus desafios, as suas tentações. E eu quero te dizer, todos nós aqui precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Eu não sou nenhum privilegiado, eu também tenho as mesmas lutas que todos vocês têm. As tentações que vocês têm, as lutas, as dificuldades. Eu sou o primeiro a entrar na fila pedindo misericórdia. Se vocês souberem, se vocês passarem um tempo comigo, vão saber que eu sou um homem carnal, igual, com as mesmas paixões, os mesmos sentimentos. Não sou diferente de ninguém. O que talvez, pelo tempo, pelo dia a dia, a gente acaba adquirindo maturidade e aprendendo a usar instrumentos, ferramentas que nós vamos ver aqui nessa noite, para combater justamente as nossas tentações, os nossos desafios. Nós não somos melhor, você não é melhor que eu não sou melhor que você, todos nós estamos aí sujeitos a cair, a pecar, a falhar. Mas hoje nós vamos aprender algo. Vamos correr do pecado, vamos fugir do pecado. Por quê? Porque o objetivo de Satanás é matar, roubar e destruir. Ele quer roubar você, ele quer te matar, ele quer te destruir. Esse é o objetivo central da vida dele. Todas as vezes que você está se deparando com um desânimo, com uma luta, com uma tristeza, com uma falta de prosseguir, de desejar prosseguir, é porque Satanás está tendo sucesso em alguma dessas três funções. E eu só estou falando um pouquinho desse chifrudo aí agora, daqui a pouco nós vamos falar do vencedor que é Jesus Cristo. Mas tem que falar um pouquinho aí de algumas coisas que ele prepara contra nós. Nós precisamos. Douglas falou uma frase fantástica lá em casa ontem. E ele falou assim, eu não lembro de onde que ele pegou essa citação, mas ele falou, santidade é igual banho. Todos os dias nós precisamos de santidade. Todos os dias nós precisamos mergulhar na santidade. A palavra de Deus diz que nós precisamos de santidade, porque sem santidade nós não veremos ao Senhor. Quando a gente fala de santidade, parece uma coisa quadrada, né? Parece uma coisa chata, né? Parece que o pecado é mais prazeroso. Isso é uma mentira que Satanás inventou. Quem fala para você que o pecado é bom, não conhece a santidade, que é melhor ainda. Porque às vezes a gente fala, o pecado é bom, o pecado é bom. Então você não conhece a santidade, que produz muito mais alegria, que produz muito mais paz. Porque senão, nós íamos ser privados de algo bom, de algo maravilhoso. Que Deus que é esse? Que nos priva de coisas boas. Não, meus queridos. Acontece que existe uma mentira dizendo que o pecado é bom. Mas quem falou essa mentira não está contando uma verdade. Que a santidade é muito melhor. Te dá prazer, te dá paz, te dá alegria. Que é o que eu falei aqui. Olha todo mundo dançando. A gente foi esses dias na casa de um amigão nosso. E ele falou que ele participou de um casamento lá em São Paulo. Tudo crente. Ele falou que ele estava louco para tomar a cervejinha dele. Estava louco lá para tomar as bebidas dele. E não tinha. Foi um casamento sem zero álcool. Foi zero álcool, zero bebida. Porque era uma da família dele lá que eram cristãos, evangélicos. E não teve nada. Mas eles estavam admirados. Eles estavam surpresos com a alegria que estava sobre aquele ambiente. Os jovens dançando, pulando, e teve músicas seculares, não era só música cristã, teve algumas músicas seculares, porque parece que o jovem não escuta. O problema é que tem gente ouvindo música achando que é música, e não é música, é lixo. Mas tem muita música, muito boa. E ele falou, Lucas, eu fiquei impactado com aquilo, de ver a alegria, sem álcool, sem qualquer outra coisa para provocar aquilo lá. E fiquei admirado. Por que nós precisamos de coragem? Nós precisamos de coragem para encerrar um ciclo de pecado nas nossas vidas. Veja,
O pecado ou ele vai te empoderar, ou ele vai te humilhar, vai te isolar. O pecado ou ele quer te empoderar, ou ele quer te destruir, te inferiorizar, te isolar das pessoas. Como assim, Lucas? Se você pegar lá o texto de Gênesis, quando Caim mata Abel, e Deus chega para Caim e fala: Caim, cadê o seu irmão? Qual que foi a resposta de Caim? O que eu tenho a ver com a vida do meu irmão? Eu sou algum tutor dele para ficar cuidando dele? Olha a resposta de Caim para Deus. Sabe por quê? Ele se sentiu empoderado. Ele tinha acabado de cometer um homicídio, ele matou o irmão dele. E aí Deus chega: o sangue do seu irmão está clamando, cadê o seu irmão? O que tenho eu com meu irmão? Quantas às vezes a gente vê algumas situações, principalmente quando a gente está assim, ou no louvor, algum ministério, e algum líder dá alguma direção e alguém levanta a voz, isso me acende um alerta, que essa pessoa possa estar vivendo em pecado, porque ela está se sentindo muito empoderada, ela está se sentindo muito boazuda, ela está sentindo. Isso pode ser reflexo de um pecado, que a pessoa já está mergulhada em algo. O pecado dá um empoderamento, dizer assim: eu sei, eu entendo, eu que organizo, eu que tenho conhecimento, são os meus conceitos, o pastor está errado, o líder está errado, o Lucão fica falando abobrinha, eu sei da minha vida, eu sou responsável. Por quê? Porque o pecado vai te dando esse poder, mas é um falso poder. Ele vai te empoderando: eu sou bom, eu sou... Veja, meus queridos, nós estamos estudando a vida dos reis de Israel, de Judá. Sei que para muitos é um pouco confuso toda a história dos reis, toda aquela troca de reis, mas por favor, abra aí em 2 Crônicas 26, versículo 3 e 4. Olha esse rei, Uzias. Ele com 16 anos, ele começou a reinar. E a palavra de Deus diz que ele fez o que o Senhor aprova. Está ali, passa por favor. E ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Esse foi o começo do reinado de Uzias. Mas no final do reinado de Uzias, olha só, 2 Crônicas 26, 16. Olha o que acontece. O pecado, de forma sorrateira, toma o coração de Uzias. E olha só, entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho o levou à sua queda, provocou a sua queda. Ele se sentiu poderoso, porque ele começou a conquistar, porque, como nós vimos Uzias andava nos caminhos do Senhor, e isso fazia com que ele conquistasse muitas coisas. Ele foi adquirindo muitas coisas, muitas batalhas ele foi ganhando, só que aí o orgulho tomou conta do coração dele. Ele se sentiu poderoso, porque o pecado faz isso. E aí, isso provocou a queda dele. Então o pecado, meus queridos, muitas vezes nos traz esse empoderamento. Eu já vi muitos jovens que pecam e se tornam tão indiferentes com as questões de Deus e acaba zombando daqueles que estão... Eu já vi jovens assim, tipo, pessoas que estavam aqui servindo, alegres, felizes, aí não liga para mais nada, pega uma cerveja, pega cigarro, não está nem aí. Eles se sentem empoderados e acabam olhando como se nós vivêssemos num quadradinho. Aqueles jovens são quadradinhos. Eu libertei a minha mente, agora eu estou com a minha mente aberta. E aí a pessoa se sente empoderada. O que está te empoderando? Uma bebida? O que está te empoderando? Uma droga, um cigarro? Eu não sei, parece que as pessoas pegam essas coisas, pegam um copo, e parece que isso é como se fosse uma fonte de poder. Parece que as pessoas pegam um cigarro. Eu já conversei com muitos jovens e falo: por que iniciou? Simplesmente para eu me tornar sociável, Lucas, para eu me enturmar com aquelas pessoas. Eu me sentia poderoso estando ali com aquelas pessoas, porque até então eu era subjugado, eu era ridicularizado, as pessoas davam risada. Mas a hora que eu apareci com um copo de cerveja, a hora que eu apareci com um cigarrinho e entrei naquela roda, eu fui aceito, eu fui enturmado,
Eu passei a ter ali junto com as pessoas. Só que muitos desses jovens hoje estão presos no crack porque tentou se enturmar. Muitos desses jovens estão presos nos vícios porque tentou se enturmar, porque tentou algum dia se sentir poderoso. E daí quando a gente toca nesse assunto, muitos falam: nossa, mas aquela igreja só fala de pecado, só fica falando. O que nós queremos é ver jovens vitoriosos, jovens cheios do Espírito Santo, jovens conquistando, jovens avançando, porque infelizmente a realidade não está sendo, tem muitos jovens presos nessas coisas, estão se sentindo empoderados, mas na verdade estão enfraquecidos, amedrontados, acovardados, sustentando a sua coragem numa bebida, num vício, sendo que o que Deus tem para cada um de nós é muito maior que isso. Mas o pecado também pode nos inferiorizar, pode nos subjugar. Muitas vezes tem muitos jovens hoje que não estão aqui porque estão com vergonha de algum pecado que cometeu. Tem muitos jovens que não têm coragem de vir, ficam envergonhados, porque Satanás ele é tão astuto. Ele quer roubar, matar e destruir. Ele joga um peso, um julgamento, uma acusação na mente daquele jovem, que ele fala: eu até quero ir para a igreja, mas eu não tenho força. Sabe por quê? Esse jovem está diminuindo tudo que ele é ao pecado que ele cometeu. Meus queridos, nós vamos cometer pecados, nós vamos falhar. Mas tem muito jovem que comete os seus pecados e se isola, porque o pecado faz isso. Tem muitos jovens que estão numa crise de identidade, estão enfrentando problemas. Tem muitos jovens que caíram com uma menina, caíram com um menino, e acabam trazendo uma culpa sobre ele, acaba ficando, e aí ele vai sendo excluído da história que está acontecendo, porque o pecado subjuga essa pessoa se diminui ao pecado, ela se identifica, ela fala: eu não mereço estar na igreja, eu não mereço estar naquele ambiente tão de paz, tão maravilhoso. Ela carrega essa acusação sobre ela, e acaba vivendo em tormentas, acaba vivendo em desespero, acaba vivendo em quase depressão, porque na cabeça dela ela está enfrentando um pecado, eu estou enfrentando uma tentação, eu vou deixar ministério, eu vou deixar a igreja, eu vou deixar tudo, eu quero ficar aqui no meu quarto escondido, porque o pecado quer fazer isso, quer tirar nós da comunhão, porque se algum lugar vai ter cura, meu querido, é no meio da comunhão, é na presença do Senhor, não vai ser afastado, não vai ser isolado. E aí nós temos o exemplo de duas pessoas, dois personagens bíblicos, Judas e Pedro. Se você conhece a história, sabe que Judas foi quem traiu Jesus. Tanto Judas como Pedro eram discípulos de Jesus, estavam lá entre os 12. E Judas traiu Jesus, foi o cara que foi lá e beijou Jesus, traindo Jesus. Olha que pecado terrível, de traição, de abandono. Judas foi lá e traiu Jesus Cristo. Mas aí o que a palavra de Deus diz? Veja lá Mateus 27, 3, 5. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso, foi subjugado por aquela traição. Ele abraçou aquela capa de traição e falou: eu sou um traidor. Ele foi subjugado, aquilo tomou o coração dele e falou assim: eu não mereço mais nem viver, eu não mereço mais nem ter a comunhão de Jesus, eu sou um pecador, eu sou um falho. Foi tão tomado de remorso que ele foi tentar devolver as moedas de prata que ele tinha recebido, as 30 moedas, e ele disse: pequei, pois traí sangue inocente. Ele reconheceu o pecado dele, mas ele estava cheio de remorso, ele não estava com arrependimento verdadeiro no coração. E eles então retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro, saindo, e foi e se enforcou. Por quê? Porque ele aceitou a acusação das pessoas. Ele abraçou, ele se sentiu tão inferiorizado com aquele pecado,
Porque as pessoas falaram, o problema é seu, responsabilidade é sua. E ele abraçou aquilo lá e não conseguiu viver. Quero dizer que tem muitos jovens nessa situação, até ao ponto de querer tirar sua própria vida. Porque às vezes chega até para algum líder, ou para nós, ou até mesmo chegou para mim talvez, e eu falhei. E às vezes chegou e falou: Lucas, eu cometi um pecado. E aí às vezes eu falei: responsabilidade é sua. Você que assumiu isso, é que se vira. A gente está aqui em processo de aprendizado também, meus queridos. Estou falando que é para passar a mão na cabeça também. Oh, já pecou, tá um leitinho. Não, tem que ser exortado, tem que ser aconselhado, tem que ser instruído na palavra. Mas muitas vezes o pecado, ele nos joga lá embaixo. E a gente não tem ninguém para levantar. Eu lembro de um pastor, de uma ministração que a gente assistiu, e já contei isso para vocês. O pastor levou assim numa sala um balde de estrume, fresquinho. E ele falou que ele cometeu um pecado. Aquele pastor, a gente estava no face a face, mas era o face a face de 20 anos atrás. E aquele pastor falou assim: olha, eu caí em adultério. E eu estava manchado de pecado. E aí ele pegava aquele estrume, para não falar outra coisa, e começava a passar no corpo dele. Passou no rosto, passou no corpo inteiro dele. E todo mundo ficou ali assim, aquele cheiro começou a tomar a sala. E ele falava: e ninguém, eu procurei arrependimento. Eu procurei os líderes daquela igreja. Eu pedi perdão para minha esposa, pedi perdão, eu não lembro se ele é casado, mas enfim, eu pedi perdão, fui pedindo perdão e ninguém quis. E aí ele contou e emocionou todo mundo aquele testemunho. Daí depois o outro pastor pegou o microfone e falou: por que ninguém veio dar um abraço nele? Nossa, aquilo lá quebrou todo mundo, aí que todo mundo chorou. Porque muitas vezes a gente não quer se misturar com a sujeira do próximo. E às vezes as pessoas sofrem pelo pecado sozinho. Como Judas sofreu e acabou se enforcando. Pedro também cometeu um pecado. E vou te dizer algo. Pedro também cometeu um pecado de traição. Ele também traiu Jesus. E ele também, a palavra de Deus diz que ele também saiu e foi chorar amargamente. Se você pegar o texto de Lucas 22, 61 e 62, diz assim: o Senhor voltou-se quando Pedro negou Jesus pela terceira vez. Pedro negou Jesus. Jesus tinha falado: Pedro, você vai me negar por 3 vezes. Ele falou: não vou negar. Ele negou uma, negou 2, e daí na terceira vez que ele negou, tem esse versículo aqui, o Senhor voltou então e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galho cante, hoje você me negará 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. É isso que o pecado faz com a gente, meus queridos. Ou ele nos dá uma falsa sensação de poder. Eu não preciso de igreja, eu não preciso dessas coisas, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou catando um monte de menina, eu estou saindo, eu estou bebendo, está gostoso isso aqui. Ou ele dá essa falsa sensação de um poder, de um empoderamento, ou ele te joga lá embaixo para te humilhar, para você se sentir excluído, para você se sentir culpado, acusado, acuado, amedrontado, acovardado. Isso é uma realidade. Muitos jovens não vêm na igreja querendo vir, mas se sente acovardado, fala: não, eu não vou, eu não mereço estar, o que eu cometi foi muito grande. E ao invés de mudar, aí eles ficam naquela prática do pecado, porque eles falam assim: eu não tenho força para voltar, eu já sou um pecador mesmo, eu já estou com a minha vida arrebentada, então não vou voltar para a igreja, vou continuar pecando, vou continuar nessa prática, vou continuar saindo, vou continuar fazendo, vou continuar. Porque e isso aí o diabo vai roubando, matando e destruindo milhares de vidas. Talvez a gente, não vou dizer a igreja, porque a igreja de Jesus, a verdadeira igreja, mas talvez a gente já errou no trato, no cuidado. Como eu falei, não é para passar a mão, às vezes é necessário uma exortação, às vezes é necessário um aconselhamento um pouco mais, principalmente daquele jovenzinho que fica patinando no pecado, né? Daí a gente tem que chamar um pouquinho a atenção, porque
Aquele que é disciplinado em amor. O pai disciplina o filho que ama. Eu disciplino o Dani, eu disciplino a Manu porque eu amo eles. E talvez já disciplinei alguns com muito amor, ou faltou um pouquinho mais de amor, mas disciplinei alguns de vocês, mas foi por amor, amando, procurando ver o melhor para vocês. O duro é que tem muitos jovens, igual o Rocky Balboa. Talvez não é da época de vocês, né? Apesar que saiu um filme aí do Rocky Balboa recentemente, hein? Não estou tão antigo não. Mas qual que era o do Rocky Balboa, Fer? O cara apanhava, né? Não é assim? E daí no último gole, ele levantava e batia no cara, no adversário. E tem muito jovem assim, apanhando do capeta, apanhando da vida, apanhando do pecado, esperando um momento para levantar e bater. Se você conseguisse isso, tudo bem, é um estilo de vida. Sabe qual que é o problema? Que a gente não sabe a hora que vai dar para levantar e bater. Às vezes a gente vai apanhar tanto e vai cair na lona e não vai conseguir se levantar. O sino vai bater e o adversário vai ganhar a luta. Deixa eu modernizar mais aqui para vocês acompanharem então. Rocky Balboa é muito antigo. Vamos pegar os Vingadores. Aquela luta épica no Ultimato. Um monte de coisa acontecendo. Homem de Ferro apanhando. O Homem-Aranha apanhando. O Thor apanhando. De repente vai o Capitão América, rapaz, quebrado. Até quebraram o escudo do cara. Até o Thor precisou pegar o escudo porque estava tudo... Não, inverti tudo. O Capitão América pegou o martelo lá, que eu não sei o nome daquilo lá. Enfim, todo mundo numa luta. Aí de repente um estalo de dedo resolve tudo. Mata todo mundo, acabou. E tem muito jovem vivendo uma luta infernal com o pecado, esperando um estalo de dedo, achando que vai resolver a vida depois com um estalo de dedo. E às vezes não é assim, meu querido. As coisas não se resolvem com um estalo de dedo. Às vezes você está dando muita margem para Satanás, muita margem para o pecado, achando que antes do toque final do sino lá do ringue, você vai levantar e dar um nocaute, e talvez não chegue esse momento. Ou achando que alguém uma hora vai pegar a luva lá, como chama? Manopla, das joias, e vai estalar o dedo e vai resolver, e às vezes não vai resolver. Não vai dar tempo. Por que nós precisamos de coragem para enfrentar o pecado? Quero te dizer que Jesus já destruiu o pecado para nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o nosso general. Ele não é o Homem de Ferro, ele não é o Hulk. Ele é mais poderoso. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Supremos Rex, como nós já pregamos aqui. Jesus é poderoso. É Ele que nos dá a vitória. É Ele que nos dá a coragem. Ele é poderoso. O que nós temos que aprender na nossa vida, o nosso caminho, é nos abraçarmos a essa presença de Jesus, é nos alicerçarmos e recebermos essa coragem que Ele nos dá para nós podermos enfrentar o pecado. Você precisa dessa coragem, e essa coragem não vai brotar do seu coração. Você precisa estar arraigado na presença de Jesus, alicerçado na presença de Jesus, para poder vencer o pecado. E eu te garanto que se você estiver, você vai vencer. Eu lembrei esses dias, do nada, me veio na cabeça, estava vindo, e de repente me lembrei de algo, até comentei com algumas pessoas. Falei, sabe o que eu lembrei? Que na minha faculdade, um dos primeiros meses de aula, eu tinha aula de sábado e fui pegar carona, e tinha uma carona para vir embora para Pirajuí. E aí eu fui lá e falei, professora, eu estou pegando carona porque minha carona está indo para Pirajuí, eu vou pegar essa carona e vou embora, tá bom? Vou sair mais cedo e tal, achando que eu estava no colegial. E aí a professora falou, não, eu te levo embora. Professora bonita, olhos azuis. Vai levar eu embora, professora? Vou, eu moro para lá, eu vou passar e te deixo na sua casa. Em Pirajuí, é caminho, eu te levo. Legal. Essa professora me levou para almoçar. Aí eu lembrei que essa professora falou, agora eu vou no meu apartamento pegar minha mala. Professora. Aí chegou lá na frente do apartamento, ela falou assim, eu vou subir para tomar um banho.
Você espera lá no apartamento? Eu falei, não. Vou ficar aqui, professora. Não, não quer ficar lá? Não, vou esperar aqui. E esperei no carro. E eu estava contando aí essa história ali, né? Teve um que virou para mim e falou, eu subiria, Lucas. Desculpa, mas isso é espírito de covardia. Eu não subi, porque eu estava cheio do espírito de coragem. Para falar não para uma mulher linda. Lucas, ela ia fazer alguma coisa com você? Não sei, não subi para ver. Não paguei para ver. Talvez não, talvez eu ia ser o tonto de falar, oi professor, abri lá, eu ia levar um soco na cara. Eu achei que a senhora me chamou aqui, a senhora, você me chamou aqui, mas eu não subi. Talvez eu estou aqui, não sei o que poderia ter acontecido, talvez nunca ia acontecer nada, mas eu não paguei para ver. Mas tem muita gente pagando para ver, e a hora que chega, não aguenta. Porque cada passo que você dá para o pecado, cada vez mais você vai precisar de coragem para falar não. Nós precisamos de coragem para falar não para o pecado, meus queridos. Eu e você precisamos dessa coragem. Eu quero te dar uma palavra. Romanos 16, 20. Para que você se encha de coragem. A gente ficou falando desse chifrudo aí, ficou falando desse capetão aí, mas olha só essa palavra que é poderosa. Em breve, o Deus da paz vai esmagar Satanás debaixo, não é dos pés de Jesus, é dos seus pés, é dos meus pés. Ele será esmagado, e a graça do nosso Senhor Jesus seja com vocês. É pela graça de Deus, é pela presença de Deus sobre as nossas vidas. Porque às vezes a gente acha que é pela nossa força, e não é. Mas Deus vai nos dar essa vitória. Vai deixar você ser vitorioso. Aquele não que eu falei, que talvez, não sei o que poderia acontecer com a professora ou não, foi em 2001, se eu não me engano. Em 2009, eu fui ter o resultado daquele não, quando eu encontrei aquela princesa maravilhosa chamada Lucas. Toda vez você fala isso, né? Todas as vezes, e vou falar todos os cultos, e vou falar toda hora, sabe por quê? Porque eu quero que isso fique inculcado na sua mente. Vale a pena falar não para o pecado. Existem muitas Kellys aí poderosas para você ser honrado, homens, né? E existe muito, não que eu quero me julgar, mas existe muito homem de Deus, príncipe de Deus para você mulher, ser vitoriosa, ser abençoada e ter uma família maravilhosa, viu? Às vezes eu falo, não posso me julgar, né? Não é isso, mas os irmãos entenderam. Salmo 119, 9. Olha o que diz esse texto. Por que nós precisamos de coragem? Salmo 119, 9. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Jovem, você quer viver uma vida de pureza, de coragem? Fique firme na palavra de Deus. A receita está aqui. A gente está passando a receita. É presença do Senhor, é a palavra do Senhor, é os louvores. A receita é básica, é simples, mas é poderosa. É aquele bolo maravilhoso que você junta algumas coisinhas aqui e come, falando, gente, como ficou tão gostosa essa comida. Sabe aquele ovo frito que você come com arrozinho, feijão e um ovão da hora, que você fala, meu, que comida gostosa. Cara, é um arroz, um feijão e um ovo, mas nossa, que delícia. Olha, enche até a boca. Meu Deus, já babo aqui, né? Agora, como pode ser tão gostoso um ovinho frito com arroz e feijão? É a mesma coisa. Como pode ser algo tão simples, enfrentar os maiores desafios com uma coisa tão simples? Permanecer na presença de Deus, estudar a palavra, louvar o Senhor. É simples, meus queridos. Mas precisa de coragem. Precisa de coragem. E o que está acontecendo conosco? Nós estamos nos acovardando. Nós estamos saindo correndo. Nós precisamos de coragem para desligar a pornografia, para pegar aquela internet, porque olha, eu confesso, os dias de hoje são muito difíceis. Já falei para vocês, no meu tempo, se eu quisesse ver alguma pornografia, ou eu tinha que ficar acordado até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, para assistir a Band, quem é velho sabe o que eu estou falando, ou eu tinha que comprar alguma revista, mas para comprar alguma revista eu ia ter que pôr a carona lá para a banca, lá para o cara. Ou seja, não tinha coragem. Não tinha, eu não ia expor minha cara lá, por mais vontade que eu tinha, não ia. Hoje, na palma da sua mão,
você tem acesso a tudo. Eu sei que é difícil, eu reconheço, é um tempo difícil, de muitas oportunidades para a gente ser levado ao pecado. E isso só faz com que nós precisamos ter mais coragem. Mas é possível, porque o Deus de paz vai esmagar Satanás. Quando você estiver desligando com coragem essa pornografia que muitas vezes você está preso, sabe o que está se cumprindo? Essa palavra que a gente acabou de ler. A hora que você desliga, Deus está colocando Satanás debaixo do seu pé e você está esmagando a cabeça dele. Nós precisamos de coragem. Abra aí em Colossenses 3,5, por favor. Colossenses 3,5. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Meus queridos, para viver isso aqui precisa ter muita coragem. Eu sei, é difícil, mas eu acredito que Deus nos depositou coragem no nosso coração para nós enfrentarmos isso. Eu creio nisso, porque nós já vencemos muitas coisas na nossa vida. Estou falando, já venci isso. Você já venceu muitas coisas. Se eu desse a oportunidade para você falar, com certeza nós íamos colher frutos aqui, testemunhos maravilhosos. Eu sei de casais que estão se guardando nos seus relacionamentos. Eu sei de pessoas que estão se esforçando. E pensa que é fácil? Não é. Mas precisa ter coragem para falar para a mulher: não, não vou. Tem que ter coragem para falar para o namorado quer, não vai. Sabe por quê? Porque se o namorado não aguenta agora, quem garante que ele vai aguentar depois? A tentação de outras mulheres vindo. Porque falar: meu namorado não aguenta, eu vou me deitar com ele porque ele não aguenta. E aí acaba comprometendo toda a sua vida, a sua integridade. Mas e depois que casa? Acha que ele não vai ser tentado? Se ele não aprendeu a suportar a tentação agora, quem garante que ele vai suportar depois? Então tem muita mulher que passa tentação também, passa por dificuldades também, mas precisa ter coragem para falar: não, meu amor. Por que não? Mas eu quero, eu estou aqui, eu estou lá. Não, meu amor, vamos aguentar, porque isso vai redundar em bênção para nós no futuro. O não aqui é frutos que nós vamos colher de bênção no futuro. Mas precisa ter coragem, precisa ter posicionamento, e é difícil. Outra coisa que nós precisamos ter coragem para sermos puros de modo geral. Tem muito conteúdo aí querendo nos manchar a nossa cabeça. Meus queridos, hoje eu estava assistindo aquela série sobre música fantástica do Brasil Paralelo, a primeira arte. E lá eles falam que hoje as 100 músicas tocadas, as 100 músicas tocadas no Brasil hoje, as 100 músicas mais tocadas no Brasil hoje, falam de violência, fala de drogas, e fala sobre a objetificação do corpo humano. É nudez, é o batidão, que faz com que o corpo da mulher e o corpo do homem, mas principalmente o corpo da mulher, se torne apenas um objeto, se torne apenas algo a ser admirado. E depois, não vou entrar nesse ponto, mas nós temos que ouvir, as músicas que nós estamos ouvindo, está nos denegrindo. As 100 músicas que hoje tocam no Brasil denigre o homem, denigre principalmente a mulher. Se você pegar lá essas músicas que estão campeãs de audiência, sendo ouvidas, às vezes pelos nossos próprios filhos, pelas nossas crianças, e as crianças estão lá já rebolando, já dançando, já descendo até o chão, e a gente acha lindo, a gente acha isso bonito. E estamos ali transformando o corpo da mulher, o corpo do homem, num objeto a ser admirado apenas. E depois a gente quer brigar por respeito, depois a gente quer brigar por outras coisas. Queremos levantar bandeiras, mas nós estamos acabando com nós mesmos, através das músicas que nós ouvimos. Agora tem muita música que mexe com o nosso corpo, tem muita música que mexe com a nossa cabeça. Precisa ter coragem para alguém da rodinha de amigo que falou: você viu a última música da fulana? Não.
Não, que mundo que você está vivendo. No terceiro céu, né, Japa? Estou no terceiro céu. Não estou ouvindo. Você está sabendo quem saiu, quem foi para... Não é indireta, gente. Eu sei que tem uns que assistem, pelo amor de Deus, não é indireta. A gente orou antes, hein? Oramos. A gente tem que tomar cuidado, meus queridos. Precisamos ter coragem. Precisamos ter coragem. O Instagram é um negócio muito legal. Eu gosto, achei legal. Kelly briga comigo, né, amor? Toda hora no Instagram. Mas daí você abre o Instagram, aí você vai naquele Reels que fala, sei lá, aqueles negócios que você vai passando um vídeo, cara, tem cada vídeo engraçado, você dá risada, mas de repente, você rola o dedo e aparece uma menina de biquíni. Às vezes parece um homem musculoso aqui. E aí? É difícil. O mundo hoje está exposto muita coisa para nós, está jogando na nossa mente tantas imagens, tantas coisas, que eu sei que é difícil. Mas é poderoso quando nós temos coragem para falar não para algumas coisas. Ter sabedoria. Nós temos que ter coragem para dominar a nossa língua. Para tomar cuidado, para não falar mal contra um com o outro. Hoje nós recebemos uma aula aqui maravilhosa sobre lealdade, a liderança dessa igreja, através do pastor Marinho. Mas como nós, a hora que vai ver, está falando mal, como é gostoso falar mal dos outros. Como rende a conversa. Às vezes você senta com um cara, com uma pessoa, o tempo, vai chover. Uma hora que você começou, e fulano, vixe, a conversa dispara. Aí não para, aí não falta assunto. Às vezes quando você não tem nada para falar, vai chover hoje, vai fazer sol. Você viu a roupa da fulana? Vi. Nossa, daí começa. Nós temos que ter coragem para cortar, falar mal das pessoas. De usar a nossa língua dando carona para o diabo. Você viu a roupa da menina? Ela está aqui para se defender? Não, então segue o barco. Não vão falar nada. Não tem que tocar no assunto. A pessoa não está aqui para se defender. Ou falar mal de liderança. Ou falar mal de pastores. Ou falar mal de louvor. Ou falar mal... Temos que colocar um guarda na nossa boca. Para tudo isso que eu estou falando tem texto, meus queridos, mas eu não quero me demorar. Por último, coragem para que Cristo tenha prioridade em nossas vidas. Tem muita gente não colocando Cristo como prioridade na nossa vida. É uma festinha, deixa. É um namorico, deixa. É um negocinho aqui, deixa. Cristo tem que ser a prioridade na nossa vida. O seu pecado não define quem você é. Você já pecou e eu já pequei também. E já pequei bastante e você também. Mas o pecado não definiu quem eu sou. E o pecado não define quem você é. O pecado quer te subjugar, quer te rotular. Quer transformar a sua luta num gigante. Mas sabe por que Davi venceu Golias? Porque quando ele olhou para Golias, ele não viu um gigante. Você vê na fala de Davi, ele falando, é um gigante, é um cara grandão. Não, ele não está preocupado, porque ele não viu Davi como um gigante. Ele falou, é alguém blasfemando contra o nosso Deus. E é o que o pecado quer fazer contra nós, quer blasfemar, te levar a blasfemar contra Deus. Se você encara o seu pecado como um inimigo de Deus, você pode vencer ele. Porque é Ele que te dá coragem. É o Senhor Jesus que te dá coragem. Quero voltar aqui para terminar. Na história de Pedro e de Judas. Que nós citamos no começo. O pecado subjugou Judas. E ele esqueceu quem ele era. O pecado reduziu Judas. Inferiorizou Judas. E ele foi reduzido àquele pecado de traição. E ele não encontrou perdão, não porque ele buscou, porque ele só estava em remorso, e movido pela culpa, movido por aquele peso, ele foi lá e se enforcou. Se esqueceu de que ele era um dos 12. Ele era um dos 12. Judas estava entre os 12 que Jesus escolheu. Ele se esqueceu que ele foi um daqueles que caminhou com o amor, caminhou com o perdão, que era o próprio Jesus.
Se esqueceu disso tudo e abraçou o pecado e falou assim: eu sou esse pecador, eu sou esse cara, e foi lá e se enforcou e se matou. Acabou. O pecado quer te excluir da história. E excluiu Judas da história. Depois que Judas pecou contra Jesus e se enforcou, você lê alguma coisa a mais depois? Acabou. Você não, depois dos evangelhos você não fala mais de Judas. Acabou. Por quê? Porque ele foi excluído da história. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Destruiu, roubou e matou Judas. Tirou ele da história. O pecado quer excluir muitos jovens da história. Essa igreja está escrevendo uma história nessa cidade de Pirajuí. A Rede Tree está escrevendo uma história nessa cidade. Mas o diabo quer excluir você dessa história. Por isso tem muitos jovens aí fechados, saindo, achando que não merecem estar aqui e acabam optando por outras vidas, outras atitudes na vida. Agora vamos olhar um pouco para Pedro. Depois que Pedro negou a Jesus, o diabo também quis excluir ele da história. Tanto é que nos 4 evangelhos, depois que Pedro nega a Jesus, 2 evangelhos nem mais fala de Pedro, nem cita mais Pedro. Salvo engano, o evangelho de Mateus e Marcos não cita mais Pedro, depois que Pedro negou a Jesus. Não tem mais nenhum comentário sobre Pedro, não é mais mencionado o nome de Pedro depois que ele negou a Jesus. Por quê? Porque o diabo quer excluir a gente da história. Mas olha só que interessante, porque um livro complementa o outro. Aí você pega o livro de Lucas, e você pega o livro de João, o evangelho de Lucas e o evangelho de João, e você vai ver que eles falam de Pedro. E olha que interessante, quando Pedro negou a Jesus, eu peço que você acompanhe isso, porque isso é muito importante para a gente fechar hoje. Quando Pedro negou a Jesus, o que aconteceu? Nós lemos, ele saiu chorando amargamente. Saiu chorando porque ele traiu a Jesus também. Ele negou a Jesus, negar é uma traição. Jesus estava ali esperando, não conheço esse cara não. Por 3 vezes, não foi nenhuma, foram 3. E aí Pedro saiu amargamente. E aí, o objetivo de Satanás estava quase sendo cumprido, excluir mais um. Dos 12 já tirei um, já estou tirando mais um. Mas olha só que interessante. Se você continuar lendo, abra aí por favor, Lucas 24:12. Olha o que diz o texto. No primeiro momento, depois que Pedro negou a Jesus, quando aparece de novo Pedro, é nesse versículo. Pedro negou a Jesus, eu acho que lá no capítulo 21, se eu não me engano. Mas ele só vai aparecer aqui no capítulo 24. Quando as mulheres chegam lá para os discípulos e falam, Jesus não está mais no túmulo. Quando Pedro escuta isso, ele não estava com o coração envolto em remorso. Ele estava com o coração arrependido. Sabe o que Pedro faz? Ele se levanta e foi desanimado. Foi morrendo. Jesus está lá. Olha o desespero para receber um perdão. Ele levantou, correu até o sepulcro. Sabe o que isso me mostra? Que Pedro estava desesperado para encontrar Jesus de novo. Ele não queria ser excluído da história. Ele queria encontrar Jesus para pedir perdão por aquilo que ele fez. O coração de Pedro mostra que ele estava correndo atrás de Jesus para que ele pudesse pedir perdão. Mas quando ele chega no túmulo, ele chegou lá e viu as faixas de linho e não viu mais nada. Ele confirmou que Jesus não estava no túmulo. E ele afastou-se e ficou admirado com o que acontecera. Vamos para o outro evangelho. Abra em João 20, 3 e 7. Já estou terminando. João 20, 3 e 7. Olha só o que diz aqui. Pedro e outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Continua. Os 2 corriam. Por quê? Mais uma vez, isso me mostra que Pedro estava desesperado para encontrar Jesus. Que ele queria encontrar Jesus de qualquer jeito. O outro foi até mais rápido que ele, mas ele chegou, e quando ele chegou, ele foi lá e olhou o sepulcro. Segue. E ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho, ali não entrou. Esse é o discípulo que chegou primeiro. Mas aí chegou Simão Pedro, que vinha atrás dele. Chegou, entrou no sepulcro e viu
as faixas de linho, e bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Olha que interessante, ele estava dobrado, esse lenço que estava cobrindo a Jesus. Jesus ressuscitou e dobrou o lenço. E tem muito jovem que não faz nem a cama dele. Precisei dar esse parênteses aí, meus queridos. Jesus ressuscitou e dobrou, pelo que eu entendi é isso. O lenço que estava sobre a cabeça de Jesus estava ali dobrado à parte. Jesus ressuscitou, dobrou o lenço que ele... Acabei de ressuscitar, mas deixa eu arrumar aqui o lençol. E tem muito jovem que não arruma nem a cama, mas vamos lá. Pedro estava desesperado para encontrar Jesus. Mas ele não encontrou Jesus, porque Jesus já tinha ressuscitado. Sabe quando Pedro vai encontrar em Jesus? Lá em João 21, 7. João 21, 7, por favor. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, eles estavam lá naquela pescaria. Estavam numa pescaria, estavam lá, ouviram falar que Jesus ressuscitou, mas não viram. E aí, eles estavam lá pescando, e daí João, o amado, chegou e falou para Pedro, Pedro, é Jesus, é o Senhor. E quando Pedro ouviu isso, o que ele fez? Vestiu a capa que havia tirado e se lançou no mar. Mais uma vez, um ato de desespero de Pedro. Porque veja só então, recapitulando, quando chegaram lá e falaram, gente, Jesus ressuscitou, o que Pedro fez? Vou lá correndo, chega no sepulcro, não está. Pedro ficou chateado. Aí ele está lá pescando, e aí chega um discípulo e fala, Pedro, é Jesus, está lá no meio do mar. O que Pedro faz? Coloca a capa e se lança no mar. Tal o desespero, o desejo de receber um perdão. Tal o desespero, o arrependimento que estava no coração de Pedro. Ele não estava subjugado pelo pecado. Ele não estava ligando para aquilo que as pessoas estavam falando. Ele não estava ligando se estavam chamando ele de traidor. Não estava ligando se ele negou ou não Jesus. Ele queria se encontrar de novo com Jesus. Ele queria aquele arrependimento de Jesus. Ele teve coragem. Não ficou refém do pecado. Não ficou amedrontado pelo pecado. Ele sentiu coragem. Correu até o sepulcro, se lançou no mar, porque ele estava cheio de coragem. Coragem para quê, Lucas? Para pedir perdão, para falar, Senhor, eu errei, eu falhei, eu te neguei, eu te traí, mas eu quero receber o teu perdão. Eu não posso ficar excluído, eu não quero ficar excluído da tua presença, eu não quero ficar excluído do teu reino, eu não posso ficar excluído da história que o Senhor está escrevendo. O Senhor está escrevendo uma história através de nós 12, e eu não quero ficar excluído, eu quero o teu perdão. Eu estou desesperado pelo teu perdão. Eu corri ao teu sepulcro, não te achei. Eu me lancei no mar, e aqui estou diante de ti. E se você seguir o texto, Pedro é restaurado. Em João 21, 15 e 25, vai narrar a restauração de Pedro. Pedro é perdoado. Jesus tem um bate-papo com Pedro ali. E como você sabe, Lucas, que Pedro é perdoado? Porque nesse texto você vai ver que Jesus está chamando Pedro de novo para continuar escrevendo a história que Jesus estava escrevendo. Tanto é que fala, Pedro, você me ama? Então assuma o seu papel. Apacenta as minhas ovelhas. Você é um pastor, você é um pescador de homens. Você vai ter que direcionar, você vai ter que trazer pessoas, você vai ter que aconselhar pessoas, exortar pessoas. Assuma o seu papel, Pedro. Eu te perdoei, você faz parte da história de novo. Você está reconciliado comigo de novo. Isso é ter coragem. Se você seguir o texto, vai para os últimos versículos, por favor. Volta, por favor, volta. Mais um. Pedro já estava restaurado. O Senhor já tinha falado, você está comigo. Apacenta minhas ovelhas, faz parte do ministério que eu estou escrevendo. Aí Pedro restaurado, ele viu, Senhor, e quanto a este? Ele apontou para João Batista, João amado. E aí ele apontou para o amigo dele, Senhor, e quanto a esse discípulo aqui? Passa, por favor. Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa para você?
quanto a você, siga-me. O que eu tiro desse texto? Que muitas vezes nós somos restaurados, meus queridos. Nós somos perdoados, mas ainda a gente se preocupa com a opinião dos outros. Eu fui restaurado, Deus me deu perdão, mas daí eu falo, mas Senhor, e se eles ficarem falando mal de mim? E se a hora que eu entrar lá na igreja o pessoal ficar falando mal de mim, Jesus? Eu vou voltar com vergonha lá, e se eles ficarem falando mal de mim? Sabe o que Jesus fala? Não liga para os outros, siga-me. O outro é o outro, você é você, siga-me. Pare de ficar preocupado com os rótulos que as pessoas colocam em você. Pare de ficar preocupado com o rótulo que o pecado quer colocar sobre você. Você é maior que isso. Reescreva a sua história, em nome de Jesus. Para isso você precisa ser corajoso. Por favor, louvor.